Estou aprendendo algo que está me deixando intrigado com relação às revelações de Deus, com relação à maneira com que Deus se revela para nós. Estou aprendendo que Deus não avança além daquilo que nós entendemos sobre Ele. Estou entendendo que a nossa relação com Ele ela é limitada pelo nosso entendimento, não pelo volume de coisa que nós aprendemos, mas pelo nosso entendimento de quem é Deus e como Ele se revela a nós. De maneira que Deus não se revela além da medida que o nosso entendimento permite. Eu estou vendo isso e observo a maneira com que Deus se apresentou a tantos homens, ao próprio Moisés, a Daniel e outras pessoas que tiveram experiência com Deus, como Daniel, que quando o anjo de Deus apareceu, os seus joelhos tremiam. E é maravilhosa a maneira que Deus se apresenta, só que eu estou aprendendo que Deus não quebra com isso, Deus não rompe com isso, né? Deus não vai além da medida. Ele nos ensina a avançar e à medida que nós vamos avançando, e aí Ele pode nos ensinar algo mais e nós avançamos e nós vamos nessa caminhada de glória em glória até que Deus se revele totalmente a nós. Vamos ver um pouquinho do que aconteceu com o povo no Egito. Deus fala com Moisés: desce ao Egito e tira o meu povo de lá. O povo estava acostumado a ver uma relação com Deus. Até o povo de Israel tinha uma relação com os ídolos do Egito. E todo Deus tinha que ter o seu representante. No Egito era assim. No Egito eram deuses fortes. Até o faraó, que dizia que era forte, era o representante de Deus. E o povo sabia disso e ele se acostumou com isso. Mas aí aparece Moisés com a vara de Deus na mão. E com a vara de Deus ele tira aquele povo do Egito. E o povo sai do Egito vigoroso, alegre, dizendo assim: esse é um Deus forte que mandou um representante bom. Foi o primeiro entendimento deles de que eles precisavam de um representante, de que Deus fosse representado diante deles. E eles saem do Egito e vão para o deserto, e Moisés sempre com a vara de Deus na mão, a coluna de fogo, a nuvem sempre na frente dele, e eles lá vão caminhando, só que não tinham uma relação pessoal com Deus. Eles ainda não tinham visto esse Deus não tinha se apresentado para eles pessoalmente. E Deus estava levando eles lá para o Monte Sinai para se apresentar diante deles. Quando chega diante do monte, Deus começa a falar com Moisés o que ele vai fazer, e Moisés fala com o povo, e o povo fala assim: tudo que o Senhor mandar, nós faremos. E o povo gosta dessa relação com Deus, e o povo começa a entrar nessa dependência de Deus. E Moisés fala com eles assim: então se prepara, porque no terceiro dia Deus vai descer naquele monte diante de vocês. Quando o povo viu o barulho da buzina, a fumaça escura, o monte pegando fogo, e eles recuaram. Diz a palavra que eles distanciaram do monte porque ficaram com medo. E eles falaram com Moisés assim: fale o Senhor com você e não conosco. É melhor assim, que Deus fale com você e depois ele fale conosco. E esse era o entendimento dos homens, daquela tribo, daquele povo, de como se relacionar com Deus. Não tinha lugar para um Deus pessoal. Só que quando Deus estava levando eles para lá, Deus estava preparando uma maneira de que eles recebessem esse Deus pessoal e tivessem uma relação com Ele. Mas ainda estavam restringidos para essa coisa de precisar de um representante para poder falar com Deus. E eles tremem. E Deus fala com eles assim: olha, sobe você e mais algumas pessoas aí, uns anciãos com você, e vocês vão me ver. Já pensou se Deus desce daquele monte igual o X-Men, desce daquele monte flutuando
e ele para na frente do povo, aquele povo corria, porque não estavam preparados para ter uma relação pessoal com Deus. Mas Deus ia construir isso no coração deles, estava começando a construir no coração do seu povo isso. E Moisés sobe e eles todos ansiosos, não, Deus vai falar, Moisés vai trazer coisas para nós e tudo que o Senhor falar nós vamos cumprir, porque Moisés vai trazer as coisas de Deus para nós. E eles ficam lá no primeiro dia e vence, anoitece o primeiro dia e nada de Moisés descer, porque eles ficaram numa certa altura e Moisés continuou subindo. Depois Josué ficou e Moisés continuou subindo. É uma coisa interessante isso aí, mas é para outra mensagem. E eles ficaram lá no primeiro dia de manhã, segundo dia de manhã esperando, poxa vida, vai ter um negócio maravilhoso. Hoje Deus desce, hoje Moisés traz alguma coisa nova de Deus para nós. E o segundo dia vai embora e eles lá esperando. E vai o terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo dia e nada de Moisés descer. Eles começam a ficar preocupados porque Moisés subiu para o meio daquela fumaça, para o meio daquele fogo, para o meio daquele impacto enorme que eles estavam tendo e Moisés estavam para lá. 7 dias e nenhuma resposta. E eles esperam mais 7 dias e nenhuma resposta. E aquilo vai ficando cansativo, eles vão ficando frustrados e pensando, poxa vida, eu acho que esse Moisés não vai descer mais não. E eles são perseverantes e permanecem ali mais 40 dias. E 40 dias foi o limite deles pensar assim, Deus matou esse Moisés pecador. Nosso representante matou esse homem. Vamos descer. E eles descem um monte e Arão vem com eles. Arão também que participou das coisas lá do Egito, que esteve lá e que viu toda a idolatria, que estava acostumado com essa relação do homem com Deus através de um ídolo. E não que fosse Deus, mas os ídolos que eles criam lá. E eles falam com Arão, faz um Deus para nós aí, para que ele vá diante de nós na nossa caminhada. Nós precisamos de um representante. Eles não queriam outro Deus, eles queriam um novo representante, porque aquele bom representante já tinha morrido na cabeça deles. E eles não queriam, tanto é que Arão faz e fala assim, eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. E eles começaram a se alegrar e fizeram uma festa enorme, até mesmo para fazer o bezerro, eles tiraram pendentes das orelhas e traziam para Arão, porque eles precisavam de um representante novo, não de um Deus novo. Eles estavam encantados com aquele Deus, eles queriam aquele Deus, mas queriam um representante novo daquele Deus entre eles. E Arão faz, e Arão dá uma desculpa muito mole para Moisés e fala assim, eu joguei isso aí no fogo e saiu isso aí. Não, ele moldou. E saiu aquele bezerro. E o povo se alegrou novamente, porque agora nós temos um outro representante de Deus entre nós. E eles fizeram uma festa. E enquanto isso, Deus estava planejando a maneira certa com Moisés lá em cima. As festas que eles queriam fazer diante do seu Deus, Deus estava falando, terão 3 durante o ano. O amor, aquela coisa, tudo Deus estava preparando lá no monte com Moisés. Aquele ídolo que eles queriam que fosse um representante, Moisés ia ser por um tempo. Moisés ele é limitado, ele ia morrer. Mas Deus queria que permanecesse algo, não um ídolo, mas uma arca que tivesse anjos em cima, não os anjos fossem um motivo de adoração, mas que tivesse uma arca e que de dentro da arca Deus falasse com eles. Está entendendo? Deus estava criando com Moisés lá no monte uma representação que não fosse um ídolo. Então Deus estava construindo uma maneira daquele povo que tinha aquele entendimento do Egito se relacionar com ele, porque o povo ainda não sabia que eles podiam relacionar com Deus. Eles temiam morrer quando esse Deus estivesse diante deles. E Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, Josué fala com ele, tem um barulho aí, eu acho que é de guerra. Aí Moisés falou assim, não, meu querido, não é nem eles venceram,
nem dos que são vencidos. Isso aí é festa, isso aí é música, e o povo está cantando diante daquele bezerro, diante daquele novo representante. Moisés fica irritado quando vê o representante concorrente dele, quebra aquelas pedras, e ele faz uma coisa que é mandar que os levitas, quem está com a gente, quem está comigo, quem está fora dessa visão de ídolo. E os levitas matam 3.000 homens, porque não tem como Deus se apresentar se você ainda crê na visão do ídolo. Não tem como, Deus está limitado a se apresentar para você. E aqueles homens que desceram do monte com Moisés, que influenciaram aquelas pessoas a receber aqueles ídolos, Deus manda que mate todos eles. E a tribo de Levi mata